Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Paz do Senhor, igreja. Ah, tá. Paz do Senhor, igreja. Ah, agora sim. Que susto. Você que estava sozinho. Vamos orar? O tema da mensagem de hoje é envolvendo-se com a missão. O Rafael já mencionou que a gente está numa série ao longo desse mês de setembro sobre propósito, eu esqueci mesmo, lembra? Sobre sentido da vida. E a gente tem encontrado aí princípios norteadores da palavra de Deus que nos ensinam quais são esses propósitos que Deus tem para nós. Hoje a gente vai aprender com a história de Raabe, de que maneira ela cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Especificamente na missão que coube a ela participar, né? Em relação ao projeto de Deus. Vamos orar? Meu Deus, te agradeço por esse dia, esse primeiro dia da semana. Segundo a tua palavra já se findou, porque o dia se finda ao pôr do sol. Uma nova semana já tem início e a gente vem à igreja, Deus, justamente com o desejo de que essa energia que é transmitida no culto, Deus, ela fique realmente impregnada em nós, Deus. Que a gente saia desse lugar contagiado para suportar as dificuldades, as tentações ao longo da semana, glorificar o seu nome, levar o reino por onde a gente passar, meu Deus. Eu te agradeço por, mais uma vez, poder servir a sua igreja nesse ministério da palavra, Deus. Como Paulo, quando falava aos cristãos primitivos, eu me achego à sua igreja com temor e tremor, Deus. Eu sei que se não for a tua graça nessa hora, eu não vou falar nada com nada, Deus. Mas se o teu Espírito Santo estiver em mim, a palavra será realmente eficaz, poderosa, profunda, transformadora. Então me ajuda nessa hora, que eu consiga transmitir aquilo que é a sua vontade, que a sua igreja ouça essa noite, meu Deus. Há muitos essa noite, talvez não somente nessa noite, mas pessoas que vão ouvir esse sermão posteriormente, que estão querendo entender melhor o propósito de Deus para suas vidas. Pessoas que talvez tenham se achegado a esse link no YouTube ou a esse culto como um visitante, perdido, Deus, sem entender porque existe, porque vive nesse mundo. E eu creio que, de algum modo, Deus, as palavras que eu vou trazer hoje, elas podem ser realmente úteis para essa pessoa. Essas palavras podem realmente preencher, assim como me preencheu, Deus, assim como me transformou, Senhor. Meu Deus, que sua palavra realmente toque os nossos corações e nos transforme, Deus. Assim como Raabe, que era prostituta e mentirosa, Deus, veio a se tornar uma heroína da fé, porque creu no seu nome, porque se envolveu com a sua missão, porque entendeu o propósito do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. A igreja pode se sentar. Nosso texto básico está em Josué, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Eu vou ler. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram e não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço.
Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós. Que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Esse é o nosso texto básico. Se você quiser manter sua Bíblia aberta, fique à vontade. Mas o Vitor vai estar projetando aí. O Vitor não é a Carol que está ali hoje. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Vou repetir essa frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Quem disse isso foi Viktor Frankl, um psicólogo renomado, conhecido por ser o pai da logoterapia. A logoterapia é uma abordagem na psicologia que justamente tem o objetivo de encontrar o sentido da existência, da vida. Então, se você um dia for a um psicólogo logoterapeuta, ele vai te ajudar a encontrar o sentido da sua vida. Com essa frase, Viktor Frankl concluiu o quanto é importante que cada um de nós encontremos um sentido para a existência. Viktor Frankl, ao longo da sua vida como cientista, viveu no Holocausto. Quem se lembra, né, esse período da história em que os judeus foram dizimados pelos nazistas. E Viktor Frankl percebeu que as pessoas que conseguiam sobreviver ao Holocausto eram aquelas que não se apegavam simplesmente àqueles problemas que as rodeavam, mas que tinham um sentido além daquilo. Essas pessoas conseguiam se manter resilientes por mais tempo, conseguiam se livrar daquele sofrimento. Essa frase provavelmente foi escrita num contexto científico, assim como a maior parte dos escritos do Viktor Frankl, mas não é por isso que ela não é relevante para nós hoje, muito pelo contrário. Essa frase ela se reveste de um significado especial para nós cristãos, porque a palavra de Deus revela que Deus possuía uma intenção ao nos criar. Ele não nos criou sem um sentido, sem um propósito. Deus nos criou com um objetivo. Infelizmente, com a queda de Adão, o sentido da existência foi ofuscado. E aí então o Senhor passou a empreender uma missão de restauração do propósito pelo qual a humanidade existe. Missão essa da qual Deus chama os seus filhos a se apropriarem. Essa missão de restauração, Deus tem o desejo de que nós, enquanto servos dele, participemos dessa missão. Hoje a gente vai aprender aí 3 maneiras com que a gente pode se envolver nessa missão de restauração do propósito de existência da humanidade, baseados na vida e na história de Raabe. O primeiro princípio, a primeira maneira de se envolver com a missão que a gente consegue observar nesse texto, queria que a igreja repetisse, é assim: envolva-se com a missão, decidindo apoiar os propósitos de Deus. A primeira maneira de se envolver com a missão tem a ver com uma decisão. Antes de qualquer coisa, você precisa decidir. Você quer fazer parte dessa missão? Você quer conhecer mais do que se trata isso? De qual o propósito de Deus para a humanidade? Qual o plano de Deus nessa geração, nesse momento, nessas condições que a gente está vivendo? Você precisa decidir. Como eu já disse, Deus iniciou sua missão de restauração do propósito da humanidade já no Éden, após a queda de Adão. Mas ao longo dos anos da história da humanidade, essa missão foi se desdobrando de maneiras específicas em cada época. Na época em que foi escrito esse texto, Josué liderava a nação de Israel, nação que Deus escolheu para ser a representante desse projeto dele que ele tinha com a humanidade. Deus escolhe Israel para ser guardião das promessas de Deus. Deus escolhe Israel para ser guardião da lei de Deus e para ser
intermediário entre Deus e o resto da humanidade. Enquanto Josué liderava Israel, quem não se lembra de Josué? Josué foi o líder que sucedeu Moisés na saída do Egito e a entrada, então, posterior à conhecida terra de Canaã, que foi a terra que Deus prometeu ao patriarca Abraão, para que Israel cumprisse seu propósito. Então, enquanto Josué liderava o povo de Israel na conquista da terra de Canaã, 2 espias do exército do povo de Deus foram designados para fazer uma missão de reconhecimento numa cidade chamada Jericó. É nesse cenário de tensão que a gente encontra essa personagem que é o foco do sermão de hoje, Raabe. Raabe entrou para a história do cristianismo, ou se tornou conhecida por um estigma, e provavelmente você já ouviu falar. Prostituta que entrou para a genealogia de Jesus. Prostituta que entrou para a ascendência de Jesus. Mas antes que a vida de Raabe se tornasse um testemunho para o mundo, ela foi submetida a um processo de transformação que implicava em assumir os propósitos de Deus para sua vida, envolvendo-se com a missão. E tudo isso começou com uma decisão, que a gente encontra em Josué capítulo 2, dos versículos 2 ao 5. Está escrito: Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó. Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. A situação de Raabe era complicada. Uma batalha estava prestes a eclodir. E dentre 2 povos, só um sairia vitorioso. Porque com Israel não tinha negócio, não tinha acordo. Deus ordenou que Israel tomasse a posse da terra de Canaã e exterminasse os povos pagãos daquela região. Não haveria acordo, não haveria sobrevivente. Era morrer ou viver. É uma luta que só um seria o povo vitorioso. E Raabe estava ali no meio dessa tensão. Ela precisaria de escolher um dos lados. O rei já sabia que espias circulavam pela nação, e por isso ele passou a investigar onde é que estariam os inimigos. Um dos seus alvos de busca foi a casa de Raabe. Aí que ela entra na história. Está acontecendo toda essa turbulência, tem a ver com o plano de Deus no mundo se desenvolvendo, tem a ver com o povo de Jericó tentando se proteger da invasão estrangeira, e Raabe está ali, surge no meio dessa tensão. Aqui cabe um parênteses. A palavra no texto original usada para designar Raabe como prostituta pode ser traduzida também como hospedeira. Daí faz sentido, né? Por que o rei foi atrás de Raabe? Quem ela era? Provavelmente ela era dona de uma hospedaria, ela era dona de uma pousada e, portanto, faria sentido que se alguém viesse de uma nação de fora, passasse por ali para procurar pousada. E de fato foi isso que aconteceu. O rei deu um palpite certeiro. Mas a resposta da mulher foi inusitada, foi surpreendente. Porque faria muito sentido ela optar por proteger a nação em que ela cresceu, em que ela absorveu os costumes, aprendeu a cultura. Ela era dali. Faria sentido ela trair o seu povo. Mas foi isso que ela fez. Raabe esconde os espias no terraço da sua hospedaria, mente ao rei dizendo não saber para onde eles haviam ido. Eu não sei vocês, mas quando eu li esse texto, eu pensei, cara, a mulher está mentindo. Qual o sentido de dizer que ela é espiritual? Sendo que a Bíblia, ao longo da Bíblia inteira, a gente vê ordens contra isso. O diabo é o pai da mentira. Que tipo de lição espiritual eu vou aprender com esse texto?
Paulo vai dizer que não. Ó, toda a escritura é divinamente inspirada, útil para corrigir, ensinar, redarguir, instruir em justiça, para que o nome de Deus seja apto para toda boa obra. Portanto, esse texto não é de todo em vão. Ele está aqui por algum motivo. Ele foi preservado com algum intuito de Deus. E realmente, é possível que a gente aprenda assim algo com esse texto. A gente aprende o que eu já disse que é a primeira maneira de se envolver com a missão. É decidindo por apoiar os propósitos de Deus. Como eu disse, a situação de Raabe era difícil. A resposta mentirosa que ela dá ao rei traz à tona um conflito interior que ela estava vivendo naquele momento. Aquela decisão seria a decisão da vida dela. Se ela traísse o rei ali, não haveria opção de retorno. Agora, se ela... a decisão deveria ser rápida. Me perdi, desculpa. As circunstâncias exigiam dela uma decisão rápida. E apesar de não ter sido a mais correta, moralmente falando, foi sim a mais honesta consigo mesma. A mais honesta que ela poderia ter tomado. Quando eu digo que a gente pode aprender algo com Raabe, eu não estou querendo dizer que a gente vai, a partir de agora, tomar uma postura pragmática, em que os fins justificam os meios, que, não, pode mentir, pode ser correto de vez em quando. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que Raabe fez evidencia que ela amava mais a causa do Senhor que a própria vida. Ela colocou tudo que ela tinha em risco, traindo o próprio rei da nação onde ela cresceu, da nação onde ela sempre viveu. Raabe ensina pra gente que é preciso decidir apoiar os propósitos de Deus para se envolver com a missão, para encontrar um propósito. Às vezes as situações da nossa vida vão exigir da gente uma decisão rápida. Às vezes as decisões que a gente vai ter que tomar vão ser decisões difíceis. Vão envolver a nossa vida, vão envolver nosso bem-estar, vão envolver o nosso destino. Às vezes a gente vai ter que abortar planos, vai ter que abortar sonhos. Encontrar um propósito da vida em Deus exige que a gente se decida por apoiar os seus projetos, por apoiar aquilo que ele tem como objetivo. A segunda maneira de se envolver com a missão de Deus é a seguinte, a igreja pode repetir. Envolva-se com a missão, agindo com fidelidade a Deus. Raabe decidiu por ficar ao lado de Israel. Não, essa é a minha decisão. Vou mentir ao rei mesmo, vou esconder esses espias. Vou lutar por Israel. Mas apenas decidir não era suficiente. A decisão por si só não é suficiente para se envolver com a missão de Deus. É preciso demonstrar constantemente fidelidade à decisão que foi tomada. Uma expressão de justiça não te torna justo. Como diria Aristóteles, uma andorinha só não faz verão, né? Então, o texto continua do seguinte modo: ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço. A palavra deitar aqui, no idioma original, tem diversos sentidos, mas especificamente nesse texto, tem a ver com achar um lugar para dormir. Isso tem sentido porque logo no início do texto, a palavra diz que os espias foram até a casa de Raabe procurando um lugar para repousar. E o que acontece com a gente quando a gente dorme? A gente fica vulnerável. Quando a gente dorme, a gente não tem controle sobre o nosso corpo. Somos presas fáceis.
apesar da vulnerabilidade dos espias, Raabe não voltou atrás da sua decisão. Vocês percebem isso? Enquanto os espias estavam dormindo no terraço, ela poderia muito bem ter voltado atrás. Não, peraí, rei. Agora que eles já estão dormindo, eu mudei de ideia. Eu tô com eles sim. Se ela fizesse isso resultaria em glória para ela, na ação dela. Pensa, ela escondeu os espias e depois usou eles como justamente para tomar a glória de ter capturado os espias, os inimigos da nação. Rei, tá aqui os espias que o senhor estava procurando. Pode ficar com eles. Estão dormindo no meu terraço. Mas Raabe não fez isso. Apesar de os espias estarem vulneráveis no terraço da casa, Raabe não volta atrás na sua decisão. Mesmo tendo a oportunidade de trair os espias, materializou a sua escolha de servir a Deus, agindo em fidelidade durante todo o tempo em que os espias permaneceram em sua casa. O que isso tem a ver com a gente? Quando a gente escolhe se envolver com a missão de Deus, quando a gente escolhe viver os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para nós, não adianta simplesmente a gente tomar uma decisão. Não adianta simplesmente você vir à igreja e se batizar, levantar a mão, dizer que ama Jesus. Não adianta. Não adianta só a decisão. Essa decisão tem que se materializar justamente nos nossos momentos de vulnerabilidade. Essa decisão tem que se materializar na nossa fidelidade constante. É nesse sentido que uma andorinha só não faz verão. Um ato só nosso não expressa a nossa fé em Deus. É preciso fidelidade. Raabe ensina pra gente que para se envolver com a missão de Deus, é preciso agir com fidelidade à decisão que foi tomada. Não basta dizer, estou do lado de Israel. Materialize isso, mostre de como você está do lado de Israel. Mostre isso constantemente, agindo com fidelidade à sua decisão. Terceira e última maneira de se envolver com a missão que a gente aprende com Raabe é a seguinte. A igreja pode repetir: envolva-se com a missão, confessando a fé em Deus. Decidir por estar do lado de Deus, decidir conhecer os planos de Deus, decidir se envolver com a missão de Deus e agir de maneira fiel aos propósitos de Deus, são de fato duas formas legítimas de se envolver com a missão. Mas contudo, não são as únicas formas. Ainda nesse texto, a gente aprende com Raabe o quanto é importante a gente confessar a nossa fé, verbalizar aquilo que a gente crê, não ter medo de dizer o que a gente pensa, não ter medo de seguir as nossas convicções. Lá no versículo 9, Raabe diz: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados, por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Até aqui, nesse ponto da história, os espias poderiam ficar com o pé atrás ao lidar ali com Raabe. Porque pensa, a atitude de Raabe, ela poderia ter diversas finalidades. Ela poderia estar protegendo os espias por ambição. Poderia estar protegendo os espias justamente para conseguir o favor do rei, posteriormente usando eles como moeda de troca. Poderia ser tão somente uma decisão política. Eu te protejo aqui, você me ajuda aqui e tal, depois a gente vai cada um pro seu canto. Mas não é isso que a gente vê. Quando Raabe faz essa confissão aí no versículo 9 até o 11, as motivações que antes estavam encobertas, que poderiam ser qualquer coisa, agora elas são desvendadas, elas são reveladas. Raabe não estava fazendo aquilo por ambição. Raabe não estava fazendo aquilo por simplesmente política. Raabe realmente creu que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro e que esse Deus era poderoso para levar
a missão que ele tinha adiante e fazer Israel vitoriosa. Vitorioso, né? O povo de Israel. Raabe nos ensina que para nos envolvermos com a missão é necessário que a gente confesse a nossa fé. A gente não deve temer expor as nossas crenças ou nos envergonhar delas. E foi por causa dessa confissão de fé que Raabe vai entrar para a famosa galeria dos heróis, que Paulo registra lá em Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler o versículo 30, olha só o que diz. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Versículo 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Acolheu os espias com paz. Não foi só acolher os espias. A intenção dela estava em questão ali, sabe? Lá no versículo 38 desse texto em Hebreus 11, olha só o que Paulo vai falar acerca de Raabe também, porque Raabe está incluída nessa lista. O mundo não era digno deles. Aí isso me fez entrar em parafuso. Quando eu li, estava escrevendo esse sermão, mas não consigo entender como uma prostituta mentirosa, ela além de prostituta, ela também é mentirosa, segundo o texto. Ela entra para a galeria dos heróis. Ela vira um testemunho. Ela vira um modelo a ser seguido, um paradigma de fé. Esse é o nosso Deus. Ele faz de prostitutas mentirosas se tornarem heroínas, se tornarem paradigmas da fé, modelos. Envolva-se com a missão, confessando a sua fé em Deus, assim como Raabe. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pensa bem. Antes de Raabe decidir, agir, confessar a sua fé em Deus, vários medos estavam no seu coração. Você poderia ir pensar que uma série de barreiras que ela poderia ter levantado para não fazer a vontade de Deus ou para evitar se envolver com a missão de Deus. A gente poderia falar do medo do preconceito por pertencer a outro povo, o medo de não seguir uma moralidade compatível com a dos israelitas. Só que para Raabe, essas barreiras não foram suficientes. Essas barreiras não foram suficientemente fortes para impedir Raabe de encontrar o propósito da sua existência em Deus. Pelo contrário, o fato dela ter superado todas essas dificuldades, o medo do preconceito por pertencer a uma nação estrangeira, o medo de ser julgada por ter sido uma prostituta, por ter a reputação de imoral, ter superado essas dificuldades demonstrou que ela amava mais a causa de Deus do que a sua própria vida. E enquanto Raabe estava se envolvendo com a missão de Deus, o Senhor estava construindo para ela uma nova história, transformando-a de prostituta mentirosa em heroína da fé. Deus que lutava por Israel naquele tempo é o mesmo Deus, nosso Deus. E Ele ainda tem um propósito com a humanidade. E Ele ainda tem poder para transformar prostitutas e mentirosas em heroínas da fé. Se você não se sente digno o suficiente para fazer parte dessa missão, se você acha que igreja não é coisa para você não tem a mesma cultura, você tem medo de ser julgado no meio da igreja, você acha que a sua moral é incompatível, eu já fiz tanta coisa errada. Entenda que, assim como Deus fez com Raabe, Deus pode te tornar útil na missão dele. Portanto, como Raabe, permita que Deus te dê um novo propósito, uma nova história. Envolva-se com a missão. Decida apoiar os propósitos de Deus. Haja fielmente a sua decisão, em relação à sua decisão, e confesse a sua fé. Amém?